Olá, boa tarde, muito prazer em estar com você aqui mais uma vez. Meu nome é Cristiane Bonsolio, eu sou facilitadora em constelações sistêmicas familiares e hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com você sobre o papel do pai na constelação sistêmica familiar. Como harmonizar esse papel na sua jornada, honrando a ancestralidade e tendo um novo olhar para essa história é o primeiro passo que certamente vai te conduzir a uma nova perspectiva no que diz respeito às suas dores e às suas curas com relação à sua ancestralidade paterna. As constelações, ela tem como foco as 3 leis do amor, que são o pertencimento, a ordem cronológica e o equilíbrio de trocas. Dentro do universo dos relacionamentos, a constelação é um corpo de conhecimento, onde somos convidados a observar e conhecer as dinâmicas ocultas do sistema familiar. É um trabalho filosófico, eu posso te dizer que dentro do contexto da sistêmica, se torna uma filosofia de vida a partir do âmbito da família e isso se expande para a vida profissional também. Então, é um trabalho filosófico, terapêutico e fenomenológico, ou seja, é sentir, né? A constelação, ela nos traz elementos para sentir os efeitos dessa consciência pessoal, consciência do clã e a consciência múltipla no que diz respeito ao propósito de alinhar todas essas consciências. Em uma constelação, o que está oculto vem à luz. Então, nós observamos tais dinâmicas sem julgamento ou intenção. É um processo de contemplar. É um processo de você sentir aquela verdade oculta e ficar com ela, aceitando o que você não consegue mudar e se posicionando para o seu verdadeiro sentir. Segundo a observação fenomenológica do processo das constelações de Bert Hellinger, ele compreendeu que há uma consciência que busca a ordem no sistema, a qual ele denominou de ordens do amor ou leis do amor. Afinal de contas, o amor romântico, em frases curtas, ele se condiciona a leis, para que ele realmente exista e saia da teoria e se consolide na vida real, né? Ele precisa, né, de se posicionar nessas 3 esferas. O amor verdadeiro, aquele que você, além de sentir, você compartilha, ele necessariamente precisa se estabelecer dentro dessas 3 ordens, né? O pertencimento, a ordem cronológica e o equilíbrio de trocas. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a consciência, né, eu posso afirmar que dentro desse conceito, nós temos a base do pensamento sistêmico, né? O que seria essa consciência? A consciência que busca uma ordem no sistema, ou seja, onde se estabelece as ordens do amor. Existe nesse conceito essas 3 leis, né, que juntas consolidam o amor. Se você sentir um pouquinho a percepção do que seriam os seus relacionamentos, se eles não tiverem com essas 3 forças agindo, possivelmente você vai se perguntar se existe o amor. E existe também nesse contexto uma função social. O que seria essa função social? Seria o intercâmbio da solidariedade, né? A união, ela se mantém quando todos do sistema familiar se sentem na mesma medida, onde o equilíbrio entre o dar e o receber não causa culpa, né? E afasta as possibilidades de desarmonia. Aqueles que pertencem a um sistema têm o direito de pertencer a esse sistema e têm o mesmo direito que todos os outros. Essas palavras são de Bert Hellinger. Toda exclusão exige uma compensação que será representada por membros do sistema.
O que eu falo aqui para você é que a lei não libera ninguém das consequências de suas ações, porém faz fazer valer o direito de pertencer, na sombra e na luz. Você pertencer enquanto você espalha luz, tudo bem, ok. E você pertencer quando você não consegue dominar a sua sombra. Esse momento é o momento de refletir sobre pertencer ou não ao sistema, se sentir aceito entre sombra e luz. Nesse contexto, falamos então também sobre a hierarquia. A hierarquia, ela é a ordem do amor que estabelece a prevalecência de quem veio primeiro no sistema, ou seja, uma ordem cronológica, e diz respeito a reconhecer quem ou o que chegou primeiro dentro desse sistema. Por exemplo, os pais têm precedência com relação aos filhos, e o relacionamento dos pais enquanto casal tem precedência em relação à paternidade. Sobre o equilíbrio entre dar e receber. Bem no fundo da alma existe a necessidade do equilíbrio. Quem recebe algo tem sempre a necessidade de recompensar na mesma medida em que recebeu. Quando você doa o seu tempo, o seu sentir, compartilha algo com alguém, independente do seu estado de consciência, você sempre vai possibilitar aceitar algo, pelo menos algo empático, né, em troca, que seria um relacionamento saudável, né, onde você doa e você recebe na mesma medida, nem sempre com as mesmas expectativas, mas quando os dois se dispõem a doar e receber, né? Acredito que se você conseguir se posicionar nesse sentido e olhar para os seus relacionamentos, o que faz sentido, né? Se você não puder doar e receber, não existe uma relação, né? Acredito que nesse contexto você consegue imaginar um pouquinho sobre a verdadeira essência dos relacionamentos, né? Um grupo se mantém unido quando todos recebem de modo equilibrado. A culpa é sentida como se fosse uma obrigação. Na ordem do equilíbrio, isso se torna evidente quando o grupo familiar é muito pequeno. Porque, principalmente quando os casais se casam, às vezes, muito imaturos emocionalmente. Essa questão de doar tempo um para o outro, separar o que é do casal e o que é de cada um. É sempre um desafio muito grande, inclusive com a própria maternidade e a paternidade também, né? A gente conseguir separar o que é nosso e o que é daquele papel que a gente exerce na vida de outra pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre os papéis da constelação familiar, sobre pais e filhos. O nosso sistema familiar é um campo de energia que contém todas as informações, conscientes e inconscientes, de cada um de nós. Neste campo, cada um ocupa o seu lugar único e somente nesse lugar podemos desempenhar o nosso papel no mundo. Ou seja, quando a gente reconhece o nosso papel na família e você consegue dar conta dele de maneira equilibrada, de maneira satisfatória para você e para o outro, você consegue se estabelecer também na sua vida social, a partir do momento que você se entende pertencente ao seu grupo, reconhecendo o seu lugar, você consegue extravasar isso para a vida social. Geralmente, o primeiro cenário para essa sensação, essa oportunidade, estão no ambiente escolar, né, enquanto crianças, e posteriormente na vida profissional, no mercado de trabalho. Então, a clareza do seu lugar no mundo, né, é a base de posicionamento para você dar conta do que vem além disso, certo? Na visão sistêmica, o nosso relacionamento com os pais está diretamente relacionado com o nosso movimento para a vida e na vida.
O que significa pais e filhos? Você já pensou sobre isso? Significa que os filhos receberam a vida desses pais específicos e não existem outros pais a não ser esses. A gente jamais vai conseguir alterar nossa carteira de identidade e dizer, esses não são meus pais. Né? É um fato que não tem o que contestar nesse sentido. Por mais divergências que hajam entre os relacionamentos, esse é um fato e a gente precisa dar conta dos fatos, né? Então, a vida que vieram desses pais e por esse motivo são os melhores pais que a gente pode ter, pois foi por eles que a vida chegou até nós, né? Os únicos e possíveis, os pais certos, e isso nos basta. Só o fato de estarmos aqui, eu e você, olhando um para o outro e conversando um pouquinho, já temos muito que agradecer aos nossos pais, independente do que eles deram conta de ser. Então, honrar essa existência e como a vida chegou até nós é o primeiro ponto a ser validado quando a gente fala de pais e filhos. A pergunta é, de onde vem a vida e como essa vida chegou? Como os pais nos transmitiram a vida? Eles a receberam de seus pais e estes, por sua vez, de seus pais também. A vida vem de longe e quão longe não sabemos. Ela se perde em algo não reconhecido e desconhecido para nós. Mesmo assim, a vida que flui por essas gerações é sempre a mesma. Nada se altera, pois nela corre o fluxo da existência. Pois para isso não faz diferença como foram os nossos pais. Nesse contexto, todos somos iguais naquilo que recebemos e transmitimos, quando nos dispomos a serem pais. No pensamento sistêmico, o papel de cada um no seu lugar é tudo o que representa e o que é o ponto de partida para outras reflexões. O papel do pai na constelação sistêmica familiar, primeiramente, é, junto à mãe, perpetuar a vida do seu sistema. Além disso, o pai representa e transmite aos seus descendentes o masculino ancestral e tudo que esta força representa. A ordem, a comunicação, a socialização, a força, a energia ativa, o mundo externo, ir para o mundo, a vontade de conquistar. Somente na mão do pai, a criança ganha um caminho para o mundo. O pai representa o espírito, por isso, olhar do pai para a vida é o olhar de amplitude. Segundo Bert Hellinger, o movimento de progresso de cada um vai da mãe para o pai e através do pai para o mundo. Assim, o filho se completa. É essencial para a harmonização e dos todos os elementos que condicionam os relacionamentos, alinharmos a imagem do pai em nós, a consciência de tudo que ele nos representa. Olhar para o pai e permitir-se recebê-lo além de qualquer julgamento, que tenhamos de homem neste único papel. E se conectar com a força da vida através do sagrado masculino que chega até nós por meio dele. Essa consciência é libertadora e nos traz cada vez mais clareza de quem somos. Então, você se sente pronta ou pronto para consolidar o seu pai em você? Eu espero que sim. E se a sua resposta é não, eu te convido a uma reflexão em perceber o que o seu pai de fato representa na sua existência. Foi um prazer te ver por aqui. Em breve a gente se encontra para mais um momento de reflexão sobre a filosofia sistêmica da vida.